O quarto estava revirado. O velho não disse nada, apenas recolheu pedaços de fotografias rasgadas do chão. Nem dinheiro, nem pertences. Restaram apenas uma estrutura de madeira quebrada e uma jaqueta puída. 24 horas depois, o ladrão voltou sem levar nada, apenas ajoelhado e chorando. O que aconteceu para um ladrão se debulhar em lágrimas diante da própria vítima? Vamos descobrir o que realmente aconteceu. As mãos de Thomas Hale tremiam levemente ao inserir a chave na fechadura. Um tremor não pela idade, mas pela fadiga exaustiva do trabalho noturno. Aos 70 anos, ele ainda trabalhava em turnos de 8 horas na usina de reciclagem, separando materiais que outros homens com metade da sua idade se recusavam a manusear. O antigo prédio de apartamentos rangia ao seu redor, com corredores mal iluminados e cheiro de repolho e desinfetante. Aquele fora seu lar por 15 anos, desde que as contas médicas de Margaret os forçaram a vender a casa. A porta se abriu com muita facilidade. Thomas soube imediatamente que algo estava errado. Lá dentro, o caos o esperava. Gavetas reviradas, almofadas rasgadas, armários vazios no chão. A pequena televisão, presente de seus amigos da Marinha 10 natais antes, havia sumido. Assim como o laptop que sua falecida esposa insistira que ele comprasse para se manter conectado ao mundo. Suas medalhas de serviço, cuidadosamente colocadas em uma vitrine que Margaret havia feito, haviam desaparecido junto com a própria vitrine. Thomas ficou imóvel na porta, com a lancheira ainda agarrada em uma das mãos. Seu rosto envelhecido não revelava nada, nem raiva, nem tristeza, nem surpresa. Ele simplesmente observou a destruição com o olhar medido de um homem que já vira pior. Muito pior. Os vizinhos ouviram a comoção e se reuniram no corredor. A senhora Petrovsky, do 3B, apertou o roupão no pescoço. "Devo chamar a polícia, Tom?" perguntou ela, embora ambos soubessem a resposta. Este bairro havia sido classificado como de baixa prioridade de resposta anos atrás. Arrombamentos raramente justificavam mais do que um boletim de ocorrência por telefone, geralmente dias depois. Os melhores de Detroit tinham problemas maiores do que um apartamento saqueado em um prédio cheio de aposentados e imigrantes. "Não precisa", disse Thomas baixinho, colocando sua lancheira na única superfície vertical restante, uma pequena mesa lateral que os ladrões haviam considerado inútil. "Nada a fazer agora." Ajoelhou-se lentamente, seus joelhos protestando com estalos audíveis, e começou a juntar as fotografias espalhadas. A maioria era da sua época no Vietnã, jovens com os braços cruzados, olhando de soslaio para a luz do sol tropical. Muitos rostos já haviam desaparecido deste mundo. Alguns haviam caído ao seu lado em combate. Outros haviam perdido batalhas contra o câncer, o alcoolismo ou o veneno lento do agente laranja. A senhora Petrovsky observava da porta. "Eu não entendo esses animais", ela murmurou. "O que eles acham que vão conseguir de velhos como nós?" O Sr. Ramírez, do outro lado do corredor, espiou por cima do ombro dela. "Você tem seguro, Tom?" Thomas não tirou os olhos das fotos. "Não adianta. O prêmio custa caro, mais do que eu possuo." Enquanto os vizinhos retornavam aos seus apartamentos, oferecendo condolências vazias e prometendo ficar de olho, Thomas continuou sua limpeza metódica. Ao chegar ao quarto, a verdadeira extensão da violação ficou clara. A caixa de madeira, feita à mão por um aldeão vietnamita com quem ele fizera amizade durante a guerra, fora arrombada. Seu conteúdo espalhado lá dentro fora seu coração púrpura, as últimas cartas que Margaret escrevera antes que o câncer lhe tirasse a fala, e as etiquetas de identificação de amigos que não haviam voltado para casa. Thomas sentou-se pesadamente na beirada do colchão desfiado. Ele segurava uma fotografia rasgada do dia do seu casamento. O rosto de Margaret, agora separado do dele por uma costela irregular. Com precisão cuidadosa,
Ele alinhou as bordas e pegou um rolo de fita adesiva na gaveta do criado mudo. Nenhuma queixa escapou de seus lábios, nenhuma maldição, apenas as ações silenciosas e determinadas de um homem que aprendera há muito tempo que o mundo raramente oferece justiça, apenas oportunidades para suportar. Aqueles que sacrificam a juventude na velhice, às vezes só precisam preservar a memória, mas quando até isso é roubado, o que resta? Na manhã seguinte ao arrombamento, Mia Chen bateu timidamente na porta de Thomas. Aos 23 anos, ela era a moradora mais jovem do prédio. Uma estudante de enfermagem que trabalhava à noite na loja de conveniência para pagar as mensalidades. Embora raramente conversassem além de acenos educados no corredor, ela sempre notara a precisão com que o velho fuzileiro naval conduzia sua vida. Jornal retirado exatamente às 5h30. Lixo retirado todas as quartas, feiras às 19 horas. E bandeira americana pendurada em sua pequena sacada, meticulosamente içada e arriada, de acordo com o protocolo adequado. Thomas abriu a porta, parecendo surpreendentemente sereno, como se a violação do dia anterior tivesse sido apenas um inconveniente e não uma devastação. "Senhor Hale", começou Mia, "encontrei isso enquanto tirava o lixo." Ela estendeu um pedaço de papel dobrado, amassado e ligeiramente sujo, mas intacto. "Acho que é seu." Thomas aceitou com um aceno de cabeça, desdobrando o papel cuidadosamente. Sua expressão permaneceu neutra, mas seus dedos se apertaram quase imperceptivelmente nas bordas. Era uma carta, datada de 17 de junho de 1982, em papel timbrado do Corpo de Fuzileiros Navais. O comandante do 2º Batalhão havia escrito: "Vocês são a razão pela qual sobrevivemos naquela noite. O corpo jamais esquecerá, mesmo que o país esqueça." Thomas dobrou a carta novamente, com movimentos deliberados. "Obrigado", disse ele simplesmente. "Era importante?" perguntou Mia antes que pudesse se conter. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Thomas. "Só um lembrete de que eu estava lá. Às vezes, é só isso que temos." Naquela noite, perturbada com o que havia testemunhado, Mia postou uma foto do apartamento revirado nas redes sociais. Ela não mostrou o rosto de Thomas, respeitando sua privacidade, mas incluiu uma imagem da carta recuperada com detalhes pessoais borrados. A legenda dizia: "O ladrão levou todos os bens materiais, mas se soubesse de quem roubou as memórias, conseguiria dormir esta noite." A publicação se espalhou rapidamente, gerando centenas de comentários. Muitos expressaram indignação e se ofereceram para ajudar. Outros, no entanto, eram veteranos menos compreensivos, sempre explorando seus serviços em busca de compaixão. Por que ele simplesmente não se muda para uma casa de repouso? Os contribuintes cobririam, provavelmente fingindo, para chamar atenção e doações. Um grupo de adolescentes do quarteirão vizinho chegou a fazer um vídeo cruel, filmando a porta do apartamento de Thomas com a legenda: "Vamos ver se o velho veterinário tem algo a perder." Em meio ao ruído digital, um comentário chamou a atenção de Mia, vindo de um perfil sem foto e com um nome de usuário com números aleatórios. "Se eu fosse a pessoa que pegou essas coisas, eu as devolveria. Mas será que ele me perdoaria?" Mia clicou no perfil. A conta era nova, sem postagens ou informações pessoais, mas o indicador de endereço IP mostrava que ela havia sido criada em um raio de 5 quarteirões do prédio deles. Enquanto isso, Thomas continuou sua rotina como se nada tivesse mudado. Ele ainda consertava bicicletas para as crianças da vizinhança no pequeno pátio do prédio. Ele ainda segurava as portas para quem carregasse pacotes. Ele ainda recusou educadamente as caçarolas da Sra. Petrovsky e as ofertas de proteção do Sr. Ramírez. Certa noite, quando Thomas voltava do seu turno,
Um carro que passava diminuiu a velocidade. Alguém jogou um saco de lixo que explodiu contra sua janela, espalhando comida podre pelo vidro. Um velho soldado aproveitador. Uma voz gritou antes que o carro acelerasse. Thomas simplesmente recolheu o lixo espalhado e o jogou na caçamba. Em seguida, lavou metodicamente a janela com a mangueira de jardim e um pano, com movimentos lentos e precisos. Observando da sacada, Mia enxugou as lágrimas. Ela já tinha visto o suficiente, era hora de fazer alguma coisa. Há pessoas que perdem tudo, mas ainda assim escolhem o perdão. Se você acredita que a bondade nunca desaparece, digite esperança. 3 dias após a invasão, Thomas estava sentado nos degraus de seu apartamento sob o crepúsculo. O prédio estava silencioso. A maioria dos moradores se refugiando atrás de portas trancadas enquanto a noite de Detroit caía. Ele segurava uma carta fotocopiada, a última que Margaret escrevera antes de suas mãos ficarem fracas demais para segurar uma caneta. Aconteça o que acontecer, ela escrevera, não se esqueça de perdoar. É o fardo mais pesado que você já deixou para trás. Thomas passou o dedo sobre as palavras, sentindo o fantasma da mão dela que as formara. A versão copiada não tinha as manchas de lágrimas e o leve aroma de lavanda do original, mas a mensagem permanecia intacta. A carta original havia desaparecido, junto com quase tudo mais que havia ancorado sua vida a algo além da mera existência. O som distante das sirenes fornecia uma trilha sonora familiar aos seus pensamentos. Estava tão absorto nas lembranças que quase não ouviu os passos hesitantes que se aproximavam das sombras. Uma figura se materializou ao pé da escada. Um jovem, talvez de 19 ou 20 anos, magro, a ponto de ficar magro. Ele agarrou algo contra o peito com uma postura simultaneamente defensiva e derrotada. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. Então, com um movimento deliberado, o jovem caiu de joelhos no caminho de concreto. Em suas mãos trêmulas estava a caixa de madeira de Thomas, com a tampa lascada, mas o conteúdo aparentemente intacto. O jovem começou, com a voz embargada. Eu não sabia quem você era. Só vi um apartamento fácil de atingir. Thomas permaneceu sentado com a expressão inalterada. Ele não fez nenhum movimento em direção à caixa, nem pediu ajuda. Simplesmente esperou. Meu nome é Evan, continuou o jovem, com lágrimas escorrendo pelo rosto encovado. Penhorei sua TV e seu laptop, mas quando tentei vender, los vende, ele apontou para a caixa. O cara da loja viu a insígnia militar. Ele me mostrou um artigo online sobre você. Thomas finalmente falou, sua voz sem raiva nem julgamento. Levante. Filho, você não está na igreja. Evan permaneceu ajoelhado. Não posso devolver tudo, menos isso. Ele levantou a caixa levemente. Aquilo não deveria pertencer a mais ninguém. Thomas desceu os degraus lentamente e pegou a caixa das mãos de Evan. Sem dizer uma palavra, ele se virou e voltou para a porta do apartamento, deixando-a aberta. Após um momento de hesitação, Evan o seguiu. Lá dentro, Thomas colocou a caixa na mesa da cozinha e encheu uma chaleira. Ele se moveu com a economia de movimentos que definira sua vida, servindo 2 canecas, como se entreter um convidado tivesse sido seu plano desde o início. Sente-se, disse ele, gesticulando para uma cadeira em frente à sua. Evan sentou-se nervosamente na beirada do assento. Posso te dizer onde penhorei as outras coisas. Talvez você possa parar de mentir, interrompeu Thomas, com um tom firme, mas não indelicado. A verdade já é um fardo suficiente. O silêncio se instalou entre eles, quebrado apenas pelo apito da chaleira. Thomas despejou água quente em saquinhos de chá e sentou-se em frente ao jovem que havia violado sua casa e roubado seu passado. Diga-me por quê, disse Thomas.
Não era tanto uma pergunta, mas sim uma oportunidade. A história de Evan se desenrolou em frases hesitantes. Uma mãe perdida para opioides. Lares adotivos que pareciam prisões. Um vício em jogos de azar que começou como uma fuga, mas evoluiu para outra armadilha. Dívidas com pessoas que não aceitavam desculpas. Cada palavra parecia doer-lhe fisicamente, como se a própria verdade tivesse farpas. Quando terminou, Thomas assentiu. Uma vez. Eu também já tive 19 anos, disse ele baixinho. Mas tive pessoas que me perdoaram por tempo suficiente para que eu me tornasse outra pessoa. Thomas pegou um bloco de notas e uma caneta. Ele escreveu algo e empurrou o papel para o outro lado da mesa. Não vou prestar queixa, dizia. Só prometa que não vai roubar a memória de mais ninguém. Evan olhou para o bilhete, depois para Thomas, a perplexidade substituindo o medo. Por que você faria isso? Thomas abriu a caixa de madeira, revelando medalhas, etiquetas de identificação e fotografias. Porque carregar ódio é mais pesado do que carregar perdas. Aprendi isso no Vietnã. Reaprendi quando minha esposa morreu. Algumas lições você continua aprendendo até que elas se fixem. Naquela noite, depois que Evan foi embora, Mia improvisou uma transmissão ao vivo do pátio do prédio. Sem identificar Thomas pelo nome, ela o documentou, restaurando cuidadosamente sua caixa de madeira ao seu lugar de honra. A câmera capturou suas mãos envelhecidas, limpando delicadamente cada item, como se estivessem lavando feridas. O vídeo viralizou na internet, alcançando milhões de pessoas. Entre os espectadores estava um assessor da Casa Branca que havia servido no Afeganistão. Uma semana depois, Thomas recebeu uma carta com o selo presidencial. Temos 2 dívidas de gratidão com você. Primeiro, pelos seus serviços na guerra e agora, pelo seu exemplo na paz. Quando outros fogem, ele escolhe o perdão. A justiça pode vir por meio da lei ou do perdão, que coloca o infrator de joelhos. Se você ainda acredita no poder do perdão, digite perdoar. A vida tem um jeito de se desenrolar em direções inesperadas depois de momentos decisivos. Para Thomas Hale, as semanas que se seguiram à ruptura revelaram a capacidade da humanidade, tanto para a crueldade quanto para a redenção. Evan ingressou em um programa de reabilitação para o vício em jogos de azar. Durante os fins de semana, ele começou a consertar o apartamento de Thomas, primeiro consertando o batente da porta quebrado e depois repintando as paredes marcadas pela invasão. Suas mãos finas, antes instrumentos de destruição, aprenderam a criar e restaurar. Mia tornou-se oficialmente cuidadora de Thomas em meio período, usando sua formação em enfermagem para monitorar sua pressão arterial e garantir que ele tomasse os medicamentos corretamente. O que começou como uma obrigação profissional evoluiu para algo mais profundo, a conexão familiar. Ambos estavam desaparecidos. A comunidade também se transformou. Crianças da escola primária local, tendo ouvido uma versão simplificada da história de Thomas, o designaram como seu guardião do prédio. Elas lhe traziam desenhos e, ocasionalmente, biscoitos de comestibilidade questionável, que ele aceitava com solene apreço. Thomas recusou a maioria das doações que chegaram depois que sua história viralizou. As poucas que aceitou foram redirecionadas para organizações de veteranos ou para o fundo comum do prédio para reparos emergenciais. No entanto, ele permitiu que um carpinteiro local construísse uma vitrine adequada para sua caixa de madeira, agora posicionada em sua janela, onde a luz do sol iluminava seu conteúdo todas as manhãs. Abaixo da vitrine, Thomas colocou uma pequena placa esculpida à mão. Memórias não são para ladrões, são para aqueles corajosos o suficiente para preservá-las.
O centro juvenil local convidou Thomas para iniciar um programa semanal, ensinando reparos básicos de bicicletas e motores pequenos. A princípio, ele recusou, incomodado com a atenção. Mas quando encararam a iniciativa como uma troca de habilidades práticas em vez de caridade, ele cedeu. Logo, adolescentes que poderiam ter seguido o caminho de Evan antes estavam aprendendo que paciência e precisão podiam resolver mais do que apenas problemas mecânicos. Thomas nunca pediu punição para Evan. Em vez disso, escreveu uma carta ao juiz responsável pelos crimes anteriores do jovem, descrevendo a coragem necessária para enfrentar as vítimas. O tribunal reduziu os requisitos de serviço comunitário de Evan, sob a condição de que ele concluísse seu programa de reabilitação. Algumas dívidas, Thomas disse a Evan durante uma de suas partidas de xadrez, agora regulares, só podem ser pagas para frente, nunca para trás. Durante o jantar de ação de graças da comunidade, Mia surpreendeu a todos com um breve discurso que deixou poucos na sala com lágrimas nos olhos. Senhor, Hale não apenas perdoou, disse ela, com a voz firme apesar da emoção. Ele ensinou um ladrão a ser humano novamente. Ao fazer isso, ele mostrou a todos nós que a resposta mais forte à violação não é a vingança, é a restauração. O apartamento de Thomas foi gradualmente reabastecido com pertences, embora diferentes dos que foram levados. Um laptop reformado, uma televisão menor, livros sobre reparos mecânicos e história militar. Mas o mais notável foram as novas fotografias de Thomas cercado por crianças do prédio. Thomas e Evan trabalhando em um motor de motocicleta. Thomas recebendo um prêmio de cidadania honorária do prefeito. Novas memórias preenchendo espaços onde as antigas foram roubadas. Algumas feridas não precisam de remédio. Elas só precisam de alguém compassivo o suficiente para manter a porta do seu coração aberta. Contar esta história me faz lembrar da primeira vez que perdi a fé na humanidade e da primeira pessoa que me ajudou a restaurá-la. Thomas não ensina moralidade, ele a vive. Ele me faz acreditar que uma pessoa pode ser privada de tudo, exceto da fé na bondade. Se você conhece alguém que está perdendo a esperança aos poucos, compartilhe esta história com essa pessoa. Talvez apenas uma audiência seja suficiente para que ela se levante novamente. Às vezes, precisamos nos lembrar de que, mesmo após as violações mais sombrias, a humanidade ainda pode brilhar. Não com grandes gestos, mas com simples atos de perdão. Contamos a história deles. Vocês deram sentido a ela. Obrigado.